Convido agora Caio Túlio Costa para a nossa aula inaugural, Modelo de Negócios para o Jornalismo Local. Caio Túlio Costa é jornalista, doutor em comunicação pela USP, com pós-doutorado na Columbia University e expert em comunicação digital. Foi secretário de redação da Folha de São Paulo, correspondente internacional, primeiro ombudsman de imprensa no Brasil, fundador e diretor-geral do UOL, presidente da Fundação Senco, e presidente do IGA. É autor do livro Ética, Jornalismo e Nova Mídia, uma moral provisória, entre outros. É do Conselho Consultivo do Projor e professor de jornalismo digital na Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Tem alguns rostos conhecidos aqui, então tem gente aqui que já ouviu o que eu vou falar para muita gente agora. Então, espero trazer alguma coisa um pouco mais atualizada. Mas eu vou falar de um modelo de negócio para o jornalismo digital. E vou focar em relação a vocês na questão local, né? E muitas vezes hiperlocal. Eu passei alguns meses na Universidade de Colômbia exatamente fazendo uma pesquisa que dá origem a um pouco do que eu vou falar aqui para vocês hoje, que eu acho que parte disso muita gente conhece bem, mas que a tentativa é de dar uma amarração nesse ideário todo, que propicia uma modelagem de negócio para o jornalismo digital. Tá? Então, eu quero fazer um disclosure aqui antes. Nada do que eu vou falar aqui tem a ver com jornalismo impresso, com o modelo tradicional de jornalismo. Não tem nenhuma indicação para esse modelo. Esse modelo vocês sabem fazer muito bem, é algo que vocês conhecem bem, e é o que, de certa forma, apesar dos percalços e apesar das quedas de circulação, queda de receita de publicidade, é o que vem sustentando a imprensa tradicional no mundo inteiro. Então, a ideia aqui hoje é partir por uma discussão com vocês, uma apresentação para vocês, de qual é um dos modelos possíveis para o jornalismo digital. E aí não importa se ele é local, hiperlocal, nacional ou internacional. Tem uma modelagem capaz de dar sustentação ao jornalismo enquanto moderador, né? Enquanto cobertura independente e crítica de tudo que acontece em sociedade, principalmente em relação ao que fazem os governos, as empresas, os cidadãos, os artistas, os produtores de cultura, enfim, garantir no mundo digital a mesma qualidade que a gente procura e que vocês procuram nos seus produtos impressos. Então a ideia é bom, vamos começar. Tem essa tela aí do Libération. Isso aqui é um anúncio publicado pelos funcionários do Libération, que é um dos grandes jornais franceses. O jornal foi fundado lá pelo Sartre, veio de um modelo de cooperativa e depois foi comprado por um dos Rothschild. Hoje é uma empresa, né? E esse aqui é um anúncio publicado pelos anúncios do Libé, quando a direção do jornal decidiu implementar uma série de medidas que iria fazer mudar o modelo de negócio do Libé no sentido de ter um modelo digital. E aí eles disseram o seguinte: olha, nós somos um jornal, isso os funcionários dizendo, nas páginas do Libé. Nós não somos um restaurante. Nós não somos uma rede social. Nós não somos um espaço cultural. Nós não somos um estúdio de televisão. Nós não somos um bar. Nós não somos uma incubadora de startups, né? Os assalariados do Libération respondem ao projeto dos acionistas. Ou seja, os assalariados do Libération estavam e estão redondamente enganados. Tá? Um jornal digital, senhores, é muito mais do que um produtor de conteúdo.
Ele é, a rigor, não tudo aquilo, mas quase tudo aquilo que eles estão dizendo ali. É isso que muda, e é essa forma diferente de entender o modelo de negócio que vai garantir ou não a sustentabilidade do negócio e a sobrevivência desse negócio. Sem um entendimento, uma operação de catarata, como dizem os franceses, um bouleversement da tua cabeça e da cabeça de cada um, não haverá modelo digital. E cá entre nós, os jornais estão errando tudo que eles podem errar. Eles não pararam, eles começaram errados e continuam errando. Eu não estou falando de jornais brasileiros, eu não estou falando de jornais locais brasileiros, eu não estou falando de jornais nacionais brasileiros, eu estou falando de jornais no mundo inteiro. Vocês vão ver, tá? Bom, eu vou rapidamente passar pela questão da era do Gutenberg, porque é o seguinte, a era do Gutenberg acabou. Acabou. Apesar de a gente continuar imprimindo jornal, imprimindo revista, imprimindo livro, isso acabou, isso é passado. E não é que o futuro vai ser diferente, né? Vocês vão ver daqui a pouco, tem uma frase boa aí sobre o futuro. Acabou. Aquele mundo lá de 1500 e pouco, 1435, de lá para cá, gente, esse período da modernidade se encerrou. O nosso modelo tradicional, que era esse aqui, ó, né, que compunha a cadeia de valor clássica do jornalismo, dos jornais que produzem conteúdo, depois comercializa a publicidade, vende os jornais em banca ou via assinatura, processa o material, o conteúdo, né, que é o que a gente chama de pré-impressão, imprime e depois distribui através de distribuição própria ou uma distribuição terceirizada. Essa cadeia de valor clássica, apesar de ainda existir, ela é 100% dominada por vocês, ou pelos jornais que fazem os produtos impressos. Isso é 100%, isso, gente, acabou. Apesar de continuar existindo, esse é o paradoxo, continua existindo, mas acabou, em relação ao que deve ser feito para o futuro, né? Esse domínio de 100% não existe mais no mundo digital, né? Olha o que esse domínio de 100% está provocando. É evidente que vocês dominam isso e cada um no seu jornal vê o que está acontecendo. Esse aqui são os números oficiais tirados do balanço público. Cada um de vocês, é só entrar na página de relações com investidores do New York Times que vocês vão encontrar esses números. Tem que pesquisar, tem que olhar ano a ano, coligir e depois comparar, que é o que foi feito aqui, tá? O New York Times, no ano 2000, há exatos 14 anos, faturava 3 bilhões e meio de dólares por ano. 3 bilhões e meio de dólares por ano. 10 bilhões e meio de reais por ano, no câmbio de hoje, né? 3,5 vezes 3, 10,5, certo? Esse era o faturamento total dele. A grande maioria, olha, 2 bilhões e meio vinha de publicidade. 761 milhões vinham de circulação, paga e venda avulsa e assinaturas, né? 635 era o lucro operacional, 212 milhões vinham de outras receitas, receitas do Boston Globe, receita de outros jornais, né? E outros pequenos negócios que tinha a empresa. O último balanço do New York Times, eles perderam 2 bilhões em receita, caiu para 1,5 bilhão em 14 anos. A maior queda foi na área de publicidade. Grande parte da receita, a maior parte da receita vinha em publicidade. Publicidade caiu 74% em 14 anos.
Circulação cresceu um pouco por conta das assinaturas digitais que ele começou a vender. Né? As outras receitas caíram em 58%, o total metade, 54%. O lucro operacional caiu em 86%. Isso é uma tragédia. E isso que está acontecendo com o jornal, seguramente o jornal mais crível do planeta, o jornal de maior credibilidade, né? Está acontecendo com todos os jornais. Vocês estão acompanhando, quem acompanha cada um dos seus produtos e cada um dos grandes jornais brasileiros está vendo isso, né? Muito bem. Então, o primeiro problema que a gente tem que enfrentar tem a ver com essa interrupção brutal de um modelo que já foi, que já era, apesar de continuar dando dinheiro. Dando dinheiro naquele estilo, corta, 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 aí melhora um pouco o lucro, vai o dinheiro para o bolso dos acionistas. É assim que está acontecendo, certo? Então vamos lá. A gente viu a cadeia de valor tradicional, que vocês conhecem muito bem, e dominam 100%. No novo mundo, no mundo digital, essa cadeia de valor é diferente. Evidentemente que a gente continua produzindo conteúdo. Isso nos orgulha muito, né? O conteúdo é o rei, é o que a gente acha. A gente comercializa publicidade? Sim, a gente comercializa publicidade, mas aconteceram uns fatos estranhos ali, olha. Né? A gente tem as redes de publicidade que vem cá abocanham um pedaço do nosso dinheiro. O Google comercializa a publicidade dentro das nossas páginas, tem a sua maneira de comercializar publicidade, inclusive dentro das páginas dos jornais, e dá uma comissão para os jornais, certo? O Facebook comercializa a publicidade e não dá comissão para os jornais. Agora que mudou e está fazendo uma experiência diferente, e propôs uma experiência diferente, anunciada na quarta-feira passada, certo? E existem dezenas de ad networks que também comercializam a publicidade. Então, vocês não estão mais comercializando a publicidade sozinhos. Então, começa a mudar essa questão. Algo tem que ser compartilhado. Vocês não dominam 100% a comercialização da publicidade, como vocês dominam no produto impresso. Isso é uma diferença que tem que ser levada em conta. A venda avulsa e a assinatura no mundo online acabou. Ou você agora implanta um paywall, certo? E fecha o seu conteúdo e tenta ganhar algum dinheiro com ele, ou você vai continuar a dá-lo de graça, porque o modelo na rede é diferente, mudou, é outra coisa, é outro mundo, né? Você continua processando isso de forma, essa informação, processa, tem o design, aquilo é transformado numa página digital, você não imprime mais, certo? Então você não tem mais o custo e o domínio do custo do papel, da tinta, da energia elétrica, dá os seus dados da máquina, né? E você distribui. Só que aquilo que você ganhava com a distribuição acabou. Por quê? Tem várias outras pessoas que estão no meio dessa distribuição. De todo o dinheiro da indústria digital que circula anualmente no mundo, 60% vai para as indústrias de telecomunicação, que são os grandes distribuidores dos pacotes de informação. 60% vai para eles, né? A gente tem todas as ferramentas de search que ajudam nessa distribuição, certo? E tem um modelo de negócio com isso. A gente tem agregadores que trabalham com os mesmos conteúdos de vocês. E a gente tem um negócio esquisito, né? Que é o povo. Né? Os internautas esquisitos, eles ficam distribuindo, mandando o nosso conteúdo um para o outro. Copia e manda. Já pensou? É assim que acontece. Então mudou a maneira, a cadeia de valor mudou. Se eu não entender essa mudança, eu não vou entender nada. E se eu não entender como me comportar em relação a essas mudanças, não tem negócio digital. Seja local, hiperlocal, regional, nacional ou mundial. Não tem.
Bom, segundo problema. Esse é um problema gravíssimo e que tem impedido os jornais até agora, essa é uma das razões principais que tem impedido os jornais até agora de encontrarem o seu lugar no novo mundo digital, que é o problema geracional. Esse é um baita problema e é um velho falando isso para vocês, o que é pior, certo? Então, nós temos nativos analógicos. Quem tem menos de 30 anos aqui na sala? Então, a sala está repleta de nativos analógicos, certo? A maioria aqui é de nativo analógico. São aquelas pessoas que já com 9, 10, 11 anos já tinham celular, já dominam os consoles de videogames, já pegam a informação. É aquele pessoal que não precisa ver o Jornal Nacional. Não precisa, porque já viu tudo durante o dia. Não precisa ler jornal impresso, porque já leu tudo durante o dia. Uma ou outra coisa o jornal impresso vai interessar, uma análise, uma coisa importante, mas ele vai ver isso de forma digital. Desculpe. Todo mundo entendeu. Nativos digitais, são vocês, certo? A maioria que levantou a mão. Aí nós temos os nativos... Agora eu vou levantar. Quem tem mais de 30 anos na sala? Não, esse é o analógico, certo? É esse aqui que eu quero. Aqui. Quem tem mais de 30 anos na sala? Está meio a meio o negócio. Não, está meio a meio. Digital, levanta a mão. Agora, abaixa, analógico. É meio a meio, né? Meio a meio. Certo. São pessoas que têm um pouco mais de dificuldade com a questão digital. Ainda precisa ver o Jornal Nacional, precisa ler o jornal impresso, certo? Ou prefere a edição do jornal em PDF, pode virar a página, né? Tem uns que inclusive põem o barulhinho de virar a página no computador, certo? Então é a grande maioria, inclusive, das pessoas que estão nos postos de comando. Um jornalista americano fez uma pesquisa num congresso com mais de 2.000 jornalistas e viu que mais de 80%, mas a esmagadora maioria, era de gente que tinha, que eram editores, etc., mas eram mais velhos, que eram aquelas pessoas com mais dificuldade de dominar, não conseguem dominar intuitivamente os devices da era digital, né? E nós temos aqueles que eu me considero entre esses aqui, certo? Que são os analógicos digitais, que é quem acha que está se adaptando, etc. Mas o problema, né, é o conflito dessas gerações. E essa disputa atrapalha muito as mudanças necessárias para a gente chegar num modelo que seja um modelo capaz de subverter totalmente a nossa ideia antiga de fazer comunicação, de fazer o jornal, de fazer a mídia. Seja produzir o conteúdo, seja na questão da publicidade, seja a questão das vendas e seja na questão da prestação do serviço. Enquanto nós tivermos cabeças simplesmente analógicas determinando o que vai ser feito, nada vai mudar no sentido de se criar um produto digital. Esse é um baita problema. Terceiro problema, que é o componente disruptivo. E a gente tem pensado pouco sobre isso, mas rapidamente é o seguinte: quando vocês pegam um Uber ou um 99, que são os aplicativos para táxi, esses novos aplicativos estão fazendo uma disrupção total no negócio de táxi, certo? Por quê? O negócio de táxi, você precisava comprar uma licença, precisava pintar teu táxi de branco ou da cor da cidade, você tem que pagar suas taxas, fazer as renovações necessárias, o carro você tem que trocar num determinado tempo, etc.
E a cidade controlava isso. Hoje, a cidade não controla mais. Qualquer um pode ligar, baixar o Uber, usar o Uber, e vem um carro que não tem nenhuma dessas necessidades, te pega e te leva onde você quer e te cobra um dinheirinho, certo? Ou mesmo o 99, que só vale para táxi, também está provocando uma disrupção nesse modelo. Por quê? O táxi não precisa mais ficar parado no ponto, os táxis estão andando mais, isso mexe mais com o trânsito, certo? As cooperativas estão em pânico, porque o telefone toca menos, porque é muito mais fácil, você não precisa falar com ninguém, você já sabe o nome do motorista, vê a foto do motorista, escolhe se vai pagar com cartão de crédito ou com dinheiro, ou se tem uma promoção do seguro, do banco, ou da vodka Smirnoff, enfim. Mudou. Assim como mudou, por exemplo, uma operação feita por... Como é que chama aquilo que enfia dentro aqui na coisa? Catéter. Por catéter, mas tem um nome mesmo. Angioplastia, por exemplo. Laparoscopia. Isso é uma disrupção na medicina, porque não precisa usar o bisturi, não precisa abrir o peito, não precisa abrir a barriga do paciente para fazer a operação. Isso é uma disrupção. O telefone celular é uma disrupção em relação à telefonia fixa. Certo? E o jornalismo digital é uma disrupção em relação ao nosso jornalismo tradicional. Mas não é só na forma do conteúdo, é tudo, é no modelo. Portanto, se a gente não estiver preocupado com o modelo, não tem salvação possível. Porque nós vivemos numa época de disrupção, né? Por exemplo, aqui tem, isso aqui é uma impressora 3D. O mundo industrial vai ser outro depois disso. Não tem mais mundo industrial. Você tem um computador e uma impressora. Você põe plástico na impressora, escolhe o device que você quer fazer, ela imprime um cavalinho, uma peça de xadrez. Ela imprime um rim, ela imprime uma comida, ela imprime uma arma, ela imprime um carro, ou as partes de um carro que vão ser montadas. Olha o tamanho da disrupção que isso vai trazer, né? Ou seja, e no nosso caso, se a gente deixar que alguém tome o nosso lugar, o disruptor vai ser ele. Então, é exatamente o que os jornais já estão fazendo, certo? Vocês estão no Google. O Google é um enorme disruptor. Em poucos anos, ele se transformou na maior indústria de mídia do planeta. Saiu o ranking ontem. É o primeiro. O Google, em 1995, quando se criou a internet, o Google não existia. A Time Warner era número 1. Hoje ela está lá perto do 10º em faturamento. Sendo que ela teve a oportunidade de comprar ali a American Online, que na época era a maior indústria de internet do planeta, e conseguiu matar a American Online. Certo? Então, se nós não nos preocuparmos com isso, se a gente não for nós mesmos, né, capazes de canibalizar o nosso negócio e criar outro negócio novo, nós não iremos sobreviver. Isso é muito difícil de ser entendido pela indústria jornalística, né? A Kodak não entendeu isso. O New York Times também não entendeu até agora isso. Está tentando desesperadamente, certo? E a indústria jornalística no mundo inteiro ainda não entendeu isso. Gente, é muito sério. Você tem que fazer uma operação de total reprocessamento cerebral para entender isso, né? Ou seja, quarto problema decorrente disso tudo é que não existe mais o jornalismo industrial, que é aquele jornalismo que a gente domina 100% da cadeia de valor, com o qual nós estamos acostumados, né? Não existe. Acabou. Por isso que se fala em jornalismo pós-industrial. Nessa pesquisa que eu fiz em Colômbia, o meu texto de partida é exatamente o texto sobre jornalismo pós-industrial, feito por 3 professores, um de cada universidade nova-iorquina ali, de Colômbia, na Universidade de Nova York e mais uma terceira, né?
E não é ali que eles lançam o termo, mas é ali que eles ajudam a cunhar a expressão jornalismo pós-industrial, que é aquilo, o futuro já chegou, só que ele não está distribuído de forma uniforme, né? Ele não está uniformemente distribuído. Então, nós já estamos vivendo esse futuro, e se a gente acha que tudo que a gente tem que mudar é para o futuro, dançou, nós temos que mudar já, porque ele já chegou, né? Quinto problema, a questão Facebook. Essa é uma questão enorme, complicadíssima. O Facebook tem suas razões, os jornais têm suas razões. Agora, ela não vai ser entendida se o jornal continuar se olhando como somente um produtor de conteúdo. Ele é um produtor de conteúdo, evidentemente, mas ele é muito mais do que isso e ele precisa de fazer muito mais do que ele tem feito com o seu conteúdo, com os seus serviços e principalmente com a sua capacidade de participar de um esquema que tenha escala. Se ele não entender isso, ele não vai poder dar a mão ao Facebook, né? Porque no Facebook existe um problema maior ali dentro, que é de ele precisa desesperadamente, por exemplo, passar o Google, certo? Precisa. Hoje ele fatura 3 vezes menos do que o Google, certo? Então, a tentativa desesperada dele é de aumentar a sua receita e, portanto, ele vai fazer de tudo para melhorar a sua receita às custas dos parceiros, que é o que ele tem feito até agora. Mas esse é um baita problema. Questão Google. É um problema menos difícil de ser solucionado se houver essa mudança de cabeça. O Google tem enfrentado problemas com jornais na Europa, tem se saído bem desses problemas na Europa, certo? Saiu bem na França, na Bélgica, na Alemanha, certo? Tem negociado com jornais no Brasil, os jornais estão no Search, mas não estão no Google News. E ele tem quando vocês conversam com o Google, vocês vão ver isso aqui hoje, ele tem toda uma aproximação possível com os jornais. Ele se preocupa com isso. É bem diferente da preocupação que tem o Facebook. A preocupação do Facebook é com o Facebook. O Google precisa se preocupar com os jornais porque eles são um dos grandes conteudistas da sua própria busca. Então, a relação é outra. Mas se não for entendida, não vai levar a um negócio que seja bom para todos os lados, né? Questão Twitter. Parecia ser uma questão maior, mas hoje é uma questão mais também bem encaminhada. Assim como no Google, você tem ali no Twitter uma preocupação com os produtores de conteúdo, exatamente para reforçar a plataforma. Então, isso é um problema e que tem que ser enfrentado e muito bem enfrentado por vocês, né? 8º problema, só tem problema, vocês viram, né? A questão tecnológica. Essa é gravíssima, porque se vocês não se preocuparem com os dados que vocês detêm sobre os seus leitores, o Facebook já se preocupou, o Google já se preocupou, o Twitter já se preocupou, as agências, as ad networks já se preocuparam, os agregadores já se preocuparam, e eles conhecem mais o teu leitor do que você. O Submarino conhece mais o teu leitor do que você. A Amazon conhece mais o teu leitor do que você. O Facebook, evidentemente, que conhece mais o teu leitor do que você, e o Google, evidentemente, conhece muito mais. A capacidade de processamento de dados que eles têm é infinita. E vocês não têm a menor preocupação com isso. A mais remota preocupação com isso. Não tem, porque não põe a mão no bolso, o acionista não põe a mão no bolso e não passa o dinheiro para investir em tecnologia. Seja em produção própria, que é muito difícil, seja em boas parcerias. Que seja com o Google, com o Facebook, com o Twitter, ou com quem quer que seja. Mas vocês precisam ter capacidade de entendimento e de processamento dos dados para poder oferecer
exatamente o que pode ser oferecido e muito mais que pode ser oferecido para cada um dos seus leitores, né? Dos seus usuários. Então, não vou gastar muito aqui explicando o conceito de tecnologia, mas eu queria mostrar isso para vocês, olha. Olha a situação do mercado de jornais. Olha só, o negócio estão na bacia das almas. No mesmo ano em que o Instagram foi comprado que o Instagram foi adquirido por $1 bilhão, o Instagram tinha 11 funcionários. 11. Foi adquirido por $1 bilhão, 3 bilhões de reais, no número de hoje. Na época era 2 e pouco. O Washington Post foi vendido por $250 milhões. O Washington Post derrubou o presidente, 136 anos de vida, prédio, jornalista, impressora, tinta, distribuição, combis, distribuindo aquela coisa medieval, joga o jornal na casa. 250 milhões. O Boston Globe, um pouquinho depois, que tinha sido comprado pelo New York Times lá nos anos 90, por $1 bilhão e 100 milhões, foi vendido por 75 milhões. Pagou 1 bilhão e 100, vendeu por 75. Enquanto isso, o Snapchat recusou uma oferta de 3 bi. O WhatsApp foi comprado por 19 bilhões. 19 bilhões. O que é isso? Tecnologia. Se os jornais não se transformarem em empresas de tecnologia, ou capazes de produção tecnológica, ou capazes de entendimento tecnológico, não terão valor, estão perdendo. Então eles vão morrendo. O Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, chegou a valer achou que valia $1 bilhão. Quanto vocês acham que o Estado vale hoje? Né? Então, se nós não estivermos preocupados com isso, nós vamos todos morrer na praia e os ativos que nós tínhamos lá naquela época gutenbergiana, que existia antes, na época industrial, passou, vão acabar e não vão ter valor nenhum. Então, se os acionistas, né, não entenderem que precisam fazer um investimento tecnológico, dançou. E não entenderem que não é que só investir em tecnologia e comprar o melhor publisher, o melhor sistema de publishing, né, o melhor CMO. Não adianta, não é isso. É capacidade de criar, né, algo que tenha valor do ponto de vista da sua capacidade de investimento tecnológico. Isso é ter uma cabeça digital, isso é ser um nativo digital. Isso é um analógico digital pensando com cabeça digital. Agora, e investimento é um dinheiro que vai quase que muitas vezes a fundo perdido, você não vê imediatamente. Né? Tem que ter planejamento, capacidade de planejamento, capacidade de pensar grande, saber que vai perder um pouco de dinheiro agora. Não vai perder, está investindo para não perder o seu negócio. Aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui são alguns unicórnios, que aqueles seres únicos, né? Olha, a Uber está valendo 40 bilhões. 40 bilhões o aplicativo Uber, com problema no mundo inteiro, com os taxistas do mundo inteiro. 40 bi. Gente, façam as contas. O Washington Post foi vendido por 250 bi. A Airbnb, quem aqui já usou a Airbnb? Quem já usou? Aí, pouca gente já usou, mas não tem coisa melhor para você viajar e ficar num apartamento, pagando um preço muito melhor do que de hotel e ficando em melhores condições do que o Airbnb. A indústria hoteleira está em pânico.
Em Nova York, inclusive, você nem pode falar que alugou pelo Airbnb, você tem que dizer que está emprestado aquele apartamento, senão dá problema para o proprietário do imóvel que alugou via esse site. Vale 20 bi. É um aplicativo. O Snapchat vale 15 bi. Pinterest vale 11 bi. Dropbox, hospeda arquivos. É tecnologia, 10 bi. Por aí vai. Bom, então agora ninguém precisa chorar, ficar nervoso, tem solução. Há solução, tá? Ok. Primeiro, eu não vou me alongar muito nessa parte, porque vocês vão ter uma tarde aí de superdistribuição, né? Mas esse novo modelo, ele respira com as redes. Respirar com as redes não é aquela coisa burocrática, né, e amadora de dizer, então nós vamos estar no Facebook, vamos estar no Twitter, vamos estar no Google+, vamos estar no Pinterest, vamos estar no Instagram, e aí estamos lá. Não. Não basta estar. É preciso estar e trabalhar aquilo, é preciso ter atenção com aquilo, porque é aqui que você pode criar, né, uma possibilidade de superdistribuir o teu conteúdo, né? E é um conteúdo que você vai trabalhar para que seja superdistribuído e você vai trabalhar para superdistribuí-lo, né? Então, existem técnicas para isso, né? Existem maneiras de fazer isso. Agora, isso envolve cabeça, gente e tempo. Tem que botar a bunda na cadeira, monitorar e trabalhar. Certo? E trabalhar do melhor jeito possível na modulação necessária de um discurso que é diferente em cada rede. Não adianta publicar um negócio no site e botar automaticamente em todas as outras redes. Dançou. Quem está no Google+, tem um jeito de ver, quem está no Facebook tem outro jeito de ver, quem está no Twitter tem outro jeito de ver. Então, você tem que modular isso para cada rede, para cada plataforma. Tem um amigo meu que diz que eu não posso falar mais rede social, tem que falar plataforma. Então, isso aí é a superdistribuição, tá? À tarde vocês vão deitar e rolar com isso. Então, eu nem vou gastar muito tempo aqui com dizer que vocês estão condenados a compartilhar esses conteúdos, certo? Condenados a monitorar, né? Nem vou dar as razões para monitorar, que essas razões vocês vão ver aí tudo hoje à tarde, certo? Só vou chamar a atenção, ó, isso aqui é um fato recente, é o seguinte, o Daily Dot fez uma pesquisa para saber em quais países havia mais interesse pelo ISIS, né? Aquela entidade islâmica lá que fica matando os inimigos, certo? Então ele queria saber quais países que discutem mais isso, o ISIS. E descobriram que o Brasil tinha um interesse brutal pelo ISIS. Ó, tinha mais interesse pelo ISIS do que os Estados Unidos. Monitoraram e viram que no Brasil se falava mais disso do que nos Estados Unidos, certo? Sabiam disso ou não? Baita interesse, né? Deixa eu voltar lá. Sabe o que era isso? Era Isis de Oliveira. Desculpe, Isis Valverde. Isis de Oliveira é do meu tempo, né? Gente, era a Isis Valverde naquela minissérie da Globo, Amores Roubados. Então,
Então, você tem que saber monitorar. Então, não adianta monitorar e vai tudo resolver. Não, você tem que saber como monitorar e como cercar esse monitoramento, os cuidados necessários para que você não seja enganado, igual esse pessoal aí foi enganado com a Isis Valverde, né? Isis de Oliveira. Bom, o novo conteúdo das notícias, né? Isso aqui vocês vão ter bastante que aprender aí com o seminário, mas o fato é o seguinte, e aí tem um problema sério, que é o seguinte, até 1995, eu estou usando, é uma escolha de data aleatória, mas até 1995, nós jornalistas éramos os monopolistas da informação. Nós tínhamos o monopólio da informação. De lá para cá, nós não temos mais o monopólio da informação. Então, nós deixamos de ser o ator principal. Nós agora somos atores coadjuvantes. Por mais que eu reclame, por mais que o Mauro Malim fique bravo, o Dines fique bravo, todo mundo fique bravo, qualquer um pode produzir notícia, sem ter estudado para ser jornalista, sem dominar a técnica, sem ter preocupações éticas, certo? Pode produzir, não é que pode, está produzindo, está fazendo. E se eu não entender que isso está acontecendo, e ter uma capacidade de entendimento e de me adaptar a essa nova realidade, dancei. Vou ficar falando sozinho, né? Então, nós precisamos entender isso e trabalhar com isso. E entender que nós temos um trunfo maior, porque nós temos a técnica, nós temos uma preocupação moral, né? Então, isso nos dá uma dianteira, mas não nos dá o primeiro lugar, porque na concorrência o que vai valer é o imediatismo, é a capacidade de estar no lugar, e muitas vezes uma testemunha ocular de um fato, gravando e transmitindo online, ao vivo, usando qualquer ferramenta dentro do YouTube ou o novo recurso que o Twitter tem, que é o Periscope, etc., pode trazer muito mais informações do que a imprensa tradicional. Quando teve uma explosão em Nova York, há um mês, 2 meses, as redes demoraram para chegar e para transmitir o que estava acontecendo ali. Enquanto isso, já as pessoas usando essas ferramentas de super distribuição e de transmissão própria já estavam ali cobrindo o fato imediatamente com imagens, né? Então, a gente tem que entender como é que nós vamos lidar com essa nova realidade e conviver com ela e, muitas vezes, aproveitar dela, né? Mesmo assim, por exemplo, o menino do BuzzFeed, o Jonah Peretti, né, diz que o conteúdo gerado pelo usuário sozinho não é bastante para preencher o buraco deixado pelo declínio contínuo de jornais impressos e revistas. O BuzzFeed está fazendo um senhor sucesso, com listas ridículas, né? Mas é um baita sucesso. Ao mesmo tempo, ele faz coberturas sérias. Cobriu bem a campanha eleitoral, cobriu maravilhosamente, foi o veículo que melhor cobriu as explosões em Boston, quando teve do atentado em Boston, né? E ele está vendo que nós não estamos fazendo o nosso serviço, porque a gente acha que o jornalismo é aquilo que a gente fazia lá na era industrial, sendo que na era pós-industrial mudou. Bom, isso aqui é só um refresco aí, que é a receita do cara do BuzzFeed, que é o Peretti, para viralizar, né? Ele diz, olha, a gente precisa ser emotivo, a gente precisa ter identidade, a gente precisa criar conteúdo que você, pessoa física, mesmo compartilharia, você não pode ficar perdendo tempo com pegadinha, com truque, seja você mesmo, experimente muitas ideias, capture o momento, né? Os animais fofinhos merecem respeito,
por isso que o BuzzFeed tem tanto animalzinho ali nas suas páginas. O humor é inerente à sociedade. Não ignore o celular, não ignore o celular, não ignore o celular, nunca ignore o celular, não ignore o celular, não ignore o celular. Gente, foi a primeira vez que eu falei aqui, isso é de uma importância brutal, né? Se vocês olharem o seu Google Analytics, vocês vão ver que a quantidade de audiência no celular vem aumentando. Muitas vezes ela está dobrando ano a ano, certo? Então, os produtos precisam ser pensados também para modulação no celular, né? A nostalgia é inerente à sociedade, os direitos humanos são inerentes à sociedade, e não publique coisas que as pessoas possam ter ou vir a ter vergonha de compartilhar. Bom, outro dado que não tem sido levado em conta, apesar de ser burocraticamente levado em conta, faz um vídeo, ele põe um vídeo no YouTube, dançou, não precisa. Vocês têm que se preocupar em produzir um conteúdo multimídia. E existem 1000 problemas, porque o fotógrafo só sabe tirar foto, não sabe fazer o vídeo. O redator não sabe tirar foto, nem sabe fazer o vídeo, e se recusa porque aquilo não é trabalho dele, tem que chamar. Então, mudou. E quem não entender essa mudança e não tiver profissional multimídia e capaz de dominar o multimídia, não vai dar certo no meio digital. Especialmente quando se fala em computador e principalmente quando se fala em celular, né? Então, aqui tem uma mudança brutal. Então, aqui está o desafio do vídeo, só para vocês terem uma ideia. Olha o que está crescendo em termos de petabyte uso por mês, em termos de vídeo. Olha o vídeo, já isso vira exponencial, né? Em relação ao consumo de web, e-mail e dados, chamadas de vídeo e online gaming, que são os games online, né? Então, esse gráfico é brutal aí para lhes dar um pouco da ideia da importância do vídeo. O desafio do celular, eu não vou me alongar muito, eu já falei 10 vezes aqui sobre o celular, certo? E o celular já passou os desktops, né? Então se usa muito mais celular para obter notícias do que os desktops. Paywall é uma discussão longuíssima, mas precisa ser entendida e, a rigor, eu vou resumir o assunto seguinte. O que está dando mais certo hoje é o paywall poroso. É aquele que você permite que os usuários vejam uma quantidade X de notícias ou tenham acesso sempre grátis se vier por uma rede social qualquer ou por um buscador como o Google, né? Então, ali é o começo do New York Times. Olha como a quantidade de assinaturas que ele foi conseguindo. Ele chegou a 1 milhão de assinaturas agora. Ele consegue bem mais rápido do que quem usa o hard paywall, que é aquele paywall que ou você paga ou não entra no conteúdo, como faz o Wall Street Journal e como faz o The Times na Inglaterra, né? Então, o New York Times está chegando a 1 milhão de assinantes digitais, chegou esse ano já. A solução na publicidade, gente, é o seguinte, eu vou resumir isso aqui, isso é só para vocês verem como a coisa é grave mesmo, tá? O verde é a receita de publicidade dos jornais americanos, o rosa aí é a receita de publicidade das revistas americanas, e o azul é a receita do Google em publicidade nos Estados Unidos. Olha o que aconteceu. 2012, isso aqui é só o primeiro semestre de 2013. Então ele vai estar muito, muito mais. Então é uma situação complicada. Vocês viram os números do New York Times e aqui vocês estão vendo o número da indústria como um todo nos Estados Unidos, né? Então, qual é o problema aqui? O problema aqui é o seguinte, é escala.
O Google tem escala, o Facebook tem escala, escala mundial. Agora, o que os jornais precisam? Eles precisam ter escala regional, escala nacional. Um jornal local não tem escala regional, não tem escala nacional. Agora, ele precisa de receitas nacionais, certo? Como é que ele faz isso? Ele se concentra na venda da publicidade local ou hiperlocal, aquilo ele faz por conta própria, e abre suas páginas para uma rede de jornais nacional. Com isso, ele ganha escala. Agora, ele precisa participar dessa rede. Ele precisa estar dentro dessa rede. Que aí a Fiat, em vez de comprar um anúncio, ela negociar com cada produto local para comprar um anúncio, ou ir lá no Google e resolver com o Google, certo? Ela pode resolver com uma rede de jornais nacionais. E aí você ganha pela escala, é mais uma receita que entra. Se essa rede for uma rede própria dos jornais, melhor ainda, porque você não vai ter que dividir o dinheiro com o proprietário da tecnologia da rede nacional. Então, esse é um movimento que tem que ser feito em conjunto e ele é fundamental na modulação do negócio, no próprio modelo do negócio, né? Isso aqui já são redes, a Quadrant-On não deu certo, a PET não deu certo, mas a GDA, que é a rede de diários de América, deu certo nos Estados Unidos e ela une mais de 10 jornais latino-americanos para vender publicidade nas suas edições nos Estados Unidos. E essa rede pertence aos jornais e eles são remunerados, cada um, respectivamente, em relação à quantidade de anúncios que conseguem mostrar, né? Então, eles são remunerados em relação ao inventário visto. Eu acho que um problema que tem que ser discutido é a parceria com o Google, com o Facebook e com outras redes, certo? Eu acho que há maneiras de se fazer essa parceria e que seja boa para os dois lados. Eles não podem ser ignorados, né? Vocês estão vendo agora, no caso, a notícia da semana é os jornais que estão fazendo a experiência com o Facebook. Provavelmente eles vão ser passados para trás daqui a pouco. Mas, por enquanto, é uma experiência que tem que ser vista, tem que ser entendida, tem que ser experimentada para ver se vai dar certo ou não, né? E está valendo só para o celular, né? É uma questão de oportunidade, não de submissão, tá? É uma questão que tem que ser entendida. Eu acho que aí, para finalizar, é o nosso último ponto, que eu acho que é aqui que a gente começa a ver a salvação do negócio, tá? As receitas de publicidade e as receitas de circulação, se houver, né, se você vender assinaturas online, pode ser que você decida não vender e optar por dar o seu conteúdo de forma gratuita, mas essa combinação das duas receitas, esquece, mas não são suficientes para manter o negócio com os padrões que a gente considera necessários para produzir bom jornalismo. Não dá, esquece. Por quê? Porque a publicidade está muito pulverizada. Vocês viram o que aconteceu com os jornais e revistas americanos, vocês viram o que aconteceu com a receita do New York Times, e vocês estão vendo o que está acontecendo com as receitas de vocês. Então, é concentrar na venda hiperlocal, abrir por uma rede nacional, né, regional ou nacional, e criar uma outra fonte de receita, capaz de trazer aquilo que falta. E aí você vai modular em relação àquilo que falta, que são todos os serviços que orbitam o teu negócio e que você pode vender localmente, porque você tem capacidade de vender. Mas aí você tem que investir no CRM, investir na análise de dados para poder fazer essa venda hiperlocal. E com isso, ter toda a receita necessária para cumprir as obrigações aí de ter um produto de qualidade. Então, são os classificados, venda de livros ou de e-books, guias online, e-commerce, pesquisas, marketplaces, sites que você pode oferecer para um sistema de produção e de criação de sites, relacionamento de namoro online, etc., programas de pontuação, serviços de pagamento, serviços de assistência, desenvolvimento, newsletter, boletins, dossiês ad hoc, dossiês históricos, arquivos,
Conteúdo patrocinado, que todo mundo vira o nariz, aperta o nariz para isso, mas é o que está sustentando, por exemplo, o BuzzFeed. O New York Times tem uma equipe que faz conteúdo patrocinado. Eu tive com uma equipe do New York Times que esteve aqui a semana retrasada. Só conseguiram fazer os seus native advertising. Native advertising é aquele conteúdo de publicidade que imita o conteúdo nativo do jornal, aquilo que é produzido nativamente pelo jornal. Ele imita, né? No New York Times ele imita e é dito que aquilo é um conteúdo patrocinado de forma transparente para o leitor, mas feito com as mesmas técnicas capazes de dar credibilidade, inclusive, ao anúncio, que dá credibilidade à notícia. Isso pode ser feito, deve ser feito, é um mundo à parte aí que pode trazer outro tipo de receita dentro da própria publicidade. Eu acho que isso deu certo no UOL, né? O UOL hoje faz isso tudo, a maior parte da receita dele vem de serviços de valor agregado, receita de publicidade ali vai de 15% a 18%, né? O restante são ou assinaturas que ainda restam ou serviços de valor agregado. Mas o importante é que o conteúdo não é mais o rei, não há saída, mas a salvação existe, o modelo salvador é aquele, né, que consegue trazer escala para a publicidade, fazendo com que você participe de uma rede, se concentre no hiperlocal e o resto a rede traz. Você vai vender a sua assinatura de conteúdos digitais abastecidas pela superdistribuição, ou usar a superdistribuição para trazer audiência para o teu site, e você tem que ter uma rede de serviços de valor agregado. Era isso. A gente não pode temer reinventar a empresa, acabou a era industrial, temos que investir em tecnologia, produzir informação de acordo com as cabeças jovens, não adianta produzir informação para as cabeças mais velhas, essas estão lendo o jornal impresso, certo? Nós temos que conquistar o público jovem. Se ficarmos conquistando só o público velho, daqui a pouco todo mundo morre e ele fica sem audiência, né? Então, tem que estar preocupado com o público jovem, sintonizar com a realidade do comportamento da informação, ampliar o leque de serviços, fazer tudo isso sem medo de errar. Eu vou acabar aqui. Obrigado, gente. Foi um prazer, hein?